Vou falar um trem aqui agora, minha língua coçou. Vou falar para cutucar, para agitar, para mexer. Aqui já no estádio Alipeira aqui já, antes de iniciar o Futebol Band News, durante o Futebol Band News, tá? Alguns membros aqui do Goiás, não vou falar que foi jogador, não foi jogador não. E também nem membro da comissão técnica também não. Mas algumas pessoas colocaram assim, ó, pessoal do Goiás, algumas pessoas do Goiás. O Goiás, passando hoje pelo craque, tem algumas pessoas do Goiás achando que o Vila vai querer fugir do Goiás, viu? Que amanhã o Vila vai empatar com a Jataense. Não vai querer pegar o Goiás, não. Rapaz do céu. Informação do André Rodrigues. Informação do André Rodrigues. Ontem no futebol da Band News Goiânia, o André Rodrigues trazendo informação. Isso tem uma coisa que o André tem na equipe do Goiás, é informação. Pessoas, né, do Goiás, dos bastidores do Goiás, falando pro André Rodrigues que acreditam que o Vila Nova vai tentar evitar o Goiás na semifinal do Campeonato Goiano. Você acredita nisso, Maestro Tinho? O Vila tem mais vencido do que perdido para a equipe do Goiás, velho? Faz sentido? Eu não acredito nessa situação do Vila, até porque pro Vila fugir do Goiás hoje, Thiago, ele tem que classificar sendo derrotado, ou seja, ele tem que classificar nos pênaltis. Porque se ele perder o jogo com diferença de um gol, aí a decisão vai para os pênaltis, e aí o Vila tem que classificar nos pênaltis. Eu não vejo em momento algum o Vila querendo correr esse risco. Porque pênalti a gente sabe como que é. Então o Vila vai fazer de tudo para perder o jogo por um gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis, para classificar, para fugir do Goiás e pegar o Atlético. E o Vila vai sair do espeto e cai na brasa. Então, se sai do Goiás, pega o Atlético, para mim o grau de dificuldade é o mesmo, tanto que é um clássico. Então, para mim, isso aí foi mais alguém ali ligado ao Goiás, que fez para provocar. Como o André disse mesmo, falou, vou soltar aqui, mas é uma provocação. Mas de maneira nenhuma eu acredito nessa situação, não. E a tendência de 90%, caso o Vila classifique, Thiago, 95%, é que teremos sim Vila e Goiás. Porque se o Vila classificar com empate, o Vila já termina em primeiro, pega o Goiás. Se o Vila classificar com a vitória, da mesma forma. Então o Vila, para ficar em segundo, ele tem que classificar nos pênaltis. Ele teria que perder o seu jogo para Jataense e classificar nos pênaltis. Eu vejo a possibilidade disso acontecer muito pequena. Lógico que tem um jogo, tudo pode acontecer, mas se o Vila classificar, para mim, a possibilidade de classificar em primeiro é 95%. 12h02 da tarde, debate nas horas da Band News, oferecimento Eurodiesel. Com você, produtor rural da plantação até a colheita. 3576-3646. Madeireira Tobias, o mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias, na Vesa Renault. Pertinho, ali da Praça Nova Suíça, o atendimento é maravilhoso. CL Ferramentas, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a tua solução. 39-32-45-45. 4play.bet, patrocinador oficial do Campeonato Goiano, exclusiva para maiores de 18 anos. Fricó, receita de deliciosos momentos. E Belcar, na Belcar o seu Volks vale mais. Gê Lopes, faz sentido essa informação do nosso André Rodrigues? E aí assim, entenda você de casa. Não é uma alucinação do André Rodrigues. O André Rodrigues escutou isso de gente do Goiás. Dirigente do Goiás. Ele deixou claro, inclusive, né, Danilo? Não são jogadores e não é gente da comissão técnica, mas eu ouvi isso aqui no Goiás. E se o André falou, gente, o André tem 22 anos de cobertura do Goiás. Uma cobertura ímpar, de credibilidade. Ou seja, falaram isso pro André Rodrigues. Alguém forte do Goiás soprou isso no ouvido do André Rodrigues, que o Vila Nova, na visão dessa pessoa, dessas pessoas, buscaria hoje fugir do Goiás na fase semifinal do Campeonato Goiano. Você acredita nisso, Gê Lopes? 12h04. Não acredito. Eu acredito no André Pita. Eu não acredito que as pessoas do Goiás estejam pensando assim. André Rodrigues, né? Ou outro. A não ser um ou outro, né? Porque o Vila Nova, se sair do Vila, cai no Atlético. Nos últimos anos, o Vila tem muito mais dificuldade de enfrentar o Atlético que o Goiás. O Vila tem tido, nos últimos anos, um retrospecto muito melhor do que o Goiás no confronto direto. E não é a mesma coisa com o Atlético. Inclusive, o Vila perdeu o Campeonato Goiano do ano passado para o Atlético com 2 derrotas. Então, eu acho isso uma coisa sem sentido. O André ouviu, né? Claro, ele não iria inventar isso, mas quem falou sem pensar muito ou falou só de agitação, Thiago. E o André Pita, na última fala dele, eu não sei se vocês perceberam, teve um ato falho. Ele falou assim: chegaram os 4 primeiros colocados.
ele já colocou o Vila Nova como classificado. Ah, mas todo mundo, né, Jean? Perceberam isso? Não é só eu, não. Eu também já coloquei. Eu não. O Danilo já colocou. Não. O povo de Jataí já colocou. Não foi só o Pita, não, Jean Lopes. Todo mundo, mas o Jean Lopes, não. Não, você é doido. Coloca o Jean Lopes coloca o Vila Nova como favorito, mas não como algo sacramentado. Porque todo mundo colocava o Atlético como franco favorito e até o último minuto do jogo contra o Yumas, do jogo de volta, o Atlético estava passando um sufoco. Mas o Atlético não tinha vencido o jogo de ida. Que o Goiás não era favorito contra o Craque, teria dificuldades, mas iria passar, e a gente viu como foram as coisas. E todo mundo colocou o Anápolis como classificado, e a gente viu como foram as coisas contra a Becate. Eu não coloco o Vila Nova já classificado. Penso que ele é favorito, mas o jogo vai ser complicado para o Vila Nova. Gente, assim, duas diferenças básicas. Primeiro ponto, ontem todo mundo acabou falando aqui que o Vila Nova passaria, para mim passa hoje. Falamos que o Goiás era favorito, o Goiás passou. Falamos que o Atlético era favorito, o Atlético passou. E não foi todo mundo que falou que o Anápolis passaria, não. O que eu falei aqui ontem à tarde, meu queridíssimo Maestro Tim? Que se fosse para acontecer uma zebra, seria no estádio Jonas Duarte. Sim. Seria no estádio Jonas Duarte. E por muito pouco a Becato não fez a maldade. Você e o Matheus. Esse time do Anápolis não me engana, não, gente. O time do Anápolis é bem comum. Eu também falei que corria um risco do jogo ir para os pênaltis. Então, sim. Anápolis e a Becate. Agora, questão de Jataíense e Vila Nova, para mim, o Danilo Dias, até fugindo aqui um pouquinho do tema, tá resolvido. Favas contadas. O Vila vai pra semifinal do Campeonato Goiano. E acho que com vitória. E pra mim não faz sentido esse negócio que o André Rodrigues falou, não, Danilo. O Vila tá batendo o Goiás cedo da tarde à noite. Por que fugiria do Goiás na semifinal do Campeonato Goiano? Baseado em quê? Eu penso que foi mais no calor da emoção, da classificação. Aí, eu adorei isso. Isso é bom demais pra rivalidade. Às vezes o André já está há muito tempo ali na casa, né? Sentiu isso no ar. Então, assim, tanto que ele até tira jogadores, comissão técnica. Às vezes é algum dirigente que passou por ali. Um conselheiro. Né? Um conselheiro que colocou o coração à frente de qualquer tipo de razão. Porque se for fazer um recorte mais curto, de 2020 pra cá, em 13 jogos, se eu não me engano, o Vila tem quase 70% de aproveitamento, ganhando o Goiás. Então, quem tem que temer algo aqui é o Goiás em relação ao Vila. E eu tô fazendo só no recorte curto. Agora, recorte mais longo, a história diz, verdade que o Goiás tem quase o dobro de vitórias do Vila. Mas só que desde a era Hugo Jorge Bravo, o Vila Nova vem ganhando dentro, vem ganhando fora, vem eliminando o time de semifinais de Copa Verde. Então, assim, o Vila vem tendo um retrospecto muito melhor que o do Goiás. Então, acho que cabe mais um respeito em relação a falar, o Vila vai tirar o pé pra ponderar. Eu acredito que não. Eu acredito que o Vila hoje vai querer somar 3 pontos para ser o time que mais venceu, vai para 8ª vitória no Goiano, vai querer chegar a 27 pontos. 28, né, perdão, vai querer chegar a 28 pontos e abrir uma larga vantagem do próprio Goiás, né, que ontem chegou a 20. 20. A 20, então o Vila Nova abria 8 pontos em um eventual decisão aí, o Vila já chega bem mais à frente em termos de pontuação, é o melhor time do campeonato hoje ao lado do Anápolis em termos de número de vitórias, então eu penso que isso aí foi mais no calor da emoção ali, foi uma previsão que o André trouxe, né, não foi uma provocação implícita, até porque nós não estávamos lá, mas eu penso que eles têm que ponderar um pouco mais, porque nesse momento mais curto aí o Vila tá bem melhor que o Goiás nos confrontos. 2h08 da tarde agora, 2h08. Se eu fosse o Goiás, eu não queria pegar o Vila. Exatamente. E se eu fosse o Vila, eu não queria pegar o Goiás. Mas diante dessa situação, gente, o Goiás não tem escolha. Já tá na 4ª colocação, é a pior campanha. Mas você quer que eu te fale uma coisa? E o Vila escapando, o Goiás pega o Atlético. Os torcedores do Vila... E refresca, hein? Eles estão querendo se calhar entre eles lá, não vão falar isso. Isso é o que eu penso, tá? O que eu penso. Nesse recorte de tanto sucesso, pra eles é melhor pegar o Goiás. Então sim. Mas é aquela coisa, né, Tim? Você escapa do Vila Nova, ou melhor, do Goiás, você pega o Atlético. Qual que é a vantagem disso, gente? Não tem vantagem, até... Não tem vantagem nenhuma. Na minha visão, inclusive, eu tenho falado isso aqui, ainda eu vejo o Atlético um pouquinho à frente dos demais em relação à conquista do título, daqui a pouco pode mudar. Vejo o Vila como muito favorito para avançar até diante do que conquistou no primeiro jogo, a vitória lá em Jataí, então ele tem uma vantagem muito grande. O Vila joga para classificar com a vitória, joga para classificar com empate, se perder com diferença de um gol, ainda tem a possibilidade de classificar nos pênaltis. Então a vantagem que o Vila tem hoje jogando dentro do Serra Dourada, frente ao seu torcedor, ela é muito grande, lógico que preza, tem que ter o respeito pela equipe da Jataiense, mas para mim o Vila é muito favorito para avançar. E avançando, eu vejo com 95% de possibilidade de acontecer o clássico entre Vila Nova e Goiás, e se não acontecer, o Vila não tem para onde ir, o Vila vai sair do Goiás, pega o Atlético, é outro clássico
clássico difícil também. Então, vejo que essa situação que foi colocada por alguém lá, ó, talvez algum conselheiro do Goiás, foi mais em termos de rivalidade, para esquentar, para provocar mesmo. Só um detalhe aqui, ó. O pessoal falando que o Anápolis ainda é o primeiro no geral e tudo mais. O time do Anápolis é ruim, gente. Não, é comum o time do Anápolis. É primeiro hoje, porque tem o mesmo número de pontos do o Vila empatando, mesmo passa de número novo, de vitórias e 2 gols a mais. Em saldo de gols tem mais 8 e o Vila mais 6. Mas o Vila ainda joga. Eu falei isso aqui desde o começo. Eu tô muito tranquilo, com todo respeito à instituição Anápolis. Tem pessoas maravilhosas lá, uma cidade que eu gosto pra caramba, né? Mas o time do Anápolis é como um zaço. O Anápolis não é favorito contra o Atlético, muito pelo contrário, pra mim o Atlético... caso a gente tenha essa confirmação de semifinal aí, o Atlético é o grande favorito dessa fase semifinal. O Atlético, pra mim, tem uma possibilidade boa de 2 vitórias no confronto. Vila Nova e Goiás é um jogo mais equilibrado, né? Então, assim, o time do Anápolis, com todo o respeito, mas é um time comum. Tanto que pegou a Becate ontem, quase que ficou de fora. Perdeu o jogo pelo placar de 2-0. Empatou o jogo, um lance polêmico que a gente tá debatendo aqui, trouxe até o Pita pra falar do lance. Então, assim, cara, eu não tenho medo do Anápolis de jeito nenhum. Se eu pudesse escolher aqui um rival, eu queria o Anápolis nessa fase semifinal, hein? Ou você prefere o Goiás? Ou você prefere o Vila? Ou você prefere o Atlético? Eu queria o Anápolis, Danilo. Ué, tá doido aí. Cuidado, hein, Danilo? Cuidado. Cuidado. Vila favoritaço hoje? O Vila favoritaço. O Vila, eu até anotei aqui, Thiago, o Vila vencendo ou empatando é Vila Nova e Goiás, Anápolis e Atlético. O Vila se classificando com derrota e nos pênaltis ele vence, ele pega o Atlético e o Anápolis e o Goiás. Agora, se a Jataiense classifica, aí dá Anápolis e Jataiense, Atlético e Goiás. Então eu fiz essas 3 previsões aqui, que é o que pode acontecer no jogo de hoje, mas a minha opinião, o que eu penso, o Vila vai vencer. Pra mim já tá definido, Danilo. Pra mim uns 2-0 o Vila vence hoje. Vila Nova e Goiás, Atlético e Anápolis. Eu já fiz até a escala ali com o nome dos times. Sabia, Tim? A escala tá prontinha. Sábado e domingo já tá escala prontinha. Sábado, Atlético e Anápolis, jogo estádio Antônio Ascioli. E domingo, Vila Nova e Goiás. A escala tá prontinha ali já. Faltando só a definição do jogo pra gente enviar. A gente dispara na lista de transmissão das feras.